Boa noite, professor Fernando Monteiro. Boa noite, sim. Chamo-me Alfredo Mendes e para já dizer e agradecer ao professor Fernando, porque tenho aprendido muito, mas muito mesmo com o professor. Nas aulas passadas aprendemos sobre umas duas regras da promunização, uma palavra difícil pronúncia, mas com o tempo vou melhorar. E gostaria de saber também sobre mais 3 regras da mesma. Para Ok, já. Eu tenho algumas questões. Posso? pode sim. A primeira é sobre a regra do M ou do ditongo nasal. O que o professor tem a dizer sobre isso? Como é que funciona? Ora viva, boa noite, mais uma vez, querido aluno. Na verdade, a pronominalização está mesmo a dar que falar. Bom, falamos de facto das duas regras, somos extensivos e pronto, não houve tempo para tal. Então vamos dar a continuação desta lição tão pertinente. A terceira regra diz-nos que quando na frase a forma nuclear, ou seja, a forma verbal nuclear, terminar em M ou ditongo nasal, os pronomes variam em num, na, nos, nas. Exemplo: põe a Letícia em segurança. Pronominalizando, seria põe-na em segurança, porque nós temos aqui o verbo pôr. Ele está a terminar com um ditongo nasal. E já aprendemos que quando assim acontece, os pronomes devem variar em nu, na, nos, nas, conforme masculino ou feminino, o singular ou o plural. O mesmo acontece quando a forma verbal nuclear terminar em M. Suponhamos que a frase esteja da seguinte forma: o José e a Feife comeram a laranja. Pronominalizando vai ser: o José e a Feife comeram-na. O José e a Feife comeram os chocolates. Pronominalizando vai ser: o José e a Feife comeram-nos. Anair comeu, ou seja, Anair e o José comeram o bolo. Anair e o José comeram-no. Então, estas são, não é? Ou esta é a regra que se deve utilizar sempre que nós notarmos que a forma verbal nuclear termina em M ou ditongo nasal. E sim, há mais alguma inquietação? Assim, um dos que você falou ou ensinou-me que também é possível substituir dois objetos ou complementos. Em casos especiais, ele disse que em casos especiais podemos substituir os objetos, dois objetos e também os complementos. E daí perdi-me completamente. Exatamente. Gostaria que o professor Exatamente. Esse também tem sido um problema, na verdade, como já o disse, tem sido um problema para os profissionais e amigos da língua portuguesa. Até mesmo alguns jornalistas, fazedores de opinião pública, eles não gostam de chegar neste tema. Bom, nós sabemos que os elementos fundamentais da oração são o sujeito e o predicado. E nós já aprendemos que quando nós falamos de tudo o que a gente falou aqui, tudo o que a gente aprendeu, aplica-se simplesmente na ênfase, quer dizer, na colocação do pronome depois do verbo. Mas, depois do verbo, quando este tiver apenas um complemento. Nós sabemos que os elementos do predicado, um dos elementos do predicado são os complementos. Mas acontece que em casos especiais vão aparecer frases ou orações com dois complementos. Um complemento direto e o outro complemento indireto. O que fazer? Primeiro, nós já aprendemos sobre as regras.
Aprendemos que quando ele termina com uma vogal, os pronomes seriam em o, a, os, as, e estes servem para substituir o complemento direto. Mas aqui nós temos dois complementos, por exemplo. E posso dizer assim: Anair deu o telemóvel ao José. Anair deu o telemóvel ao José. Nós temos aqui uma oração, mas esta oração tem dois complementos. Para a gente identificar o complemento ou objeto direto da frase, pergunta-se o que é? O telemóvel. Eu posso dizer Anair deu. O que é? O telemóvel. Então, o telemóvel está a complementar diretamente a frase, o objeto direto. Mas se deu o telemóvel, deu a alguém. E para nós identificarmos o complemento indireto, pergunta-se a quem? Ao José. Ao José, complementa diretamente a frase. Logo, é um objeto indireto. Agora, se a gente tivesse de pronominalizar o Anair deu o telemóvel, a pronominalização seria deu, porque aqui o verbo nuclear ou a forma verbal nuclear está a terminar com uma vogal. Deu está a terminar com um. Então, deu. Só que deu a alguém. A quem? Ao José. Então, pronominalizando seria deu-lhe. Este lhe, complemento indireto, para dizer que na pronominalização os complementos indiretos substituem-se por lhe ou lhes, no caso plural. Então, este o mais o lhe, complemento indireto, geralmente contrai os pronomes. Contrai os pronomes e temos ali, estes devem concordar com número e gênero. Ou seja, sim, devem concordar é apenas sim, número e gênero. Sim, está correto. E assim que acontece. Logo, a união não é o telemóvel, é um nome comum, concreto. Está no masculino, seria deu. Ao José, logo, lhe mais u é igual a lhe. A contração de lhe do complemento direto mais o complemento direto fica lhes. É assim que, em casos especiais, os pronomes tomam as formas liu, liá, lius, liás, conforme o masculino ou o feminino, o singular ou o plural. É assim que acontece. Agora, se for para formar o futuro, ali nós devemos utilizar a regra da mesóclise. Até aqui, tudo o que a gente falou, cumprimos com as regras da enclise. Mas agora, para formar o futuro, ou seja, se a forma verbal nuclear, que é a quarta regra, neste caso é a quinta regra, não é? A quinta regra diz-nos o seguinte: se a forma verbal nuclear terminar, ou seja, estou aqui a me perder, vamos lá. Se a forma verbal nuclear estiver no futuro, utilizamos a mesóclise. De igual forma, se a forma verbal nuclear estiver no modo condicional, o que é isso, o modo condicional? É quando funciona, não é? Eu posso dizer assim: a Fátima faria o chocolate se houvesse ingredientes. Quer dizer que o que está a condicionar são os ingredientes, não é? Ou seja, os ingredientes são os elementos, ou seja, os ingredientes são os elementos sine qua non para que a Fátima faça o chocolate.
Pronominalizando seria: a Fátima faluía se houvesse ingredientes. A Fátima faria o chocolate se houvesse ingredientes. A Fátima faluía se houvesse ingredientes. No futuro acontece o mesmo. Eu posso dizer: o Alfredo fará o chocolate amanhã. Pronominalizando será ou seria: o Alfredo faluía, ou seja, faluá amanhã, porque está no futuro. Quando está no modo condicional, toma a forma faluía, o nome é colocado no meio, por esta razão que se chama mesóclise. Se o verbo estiver no futuro, também vamos utilizar a mesóclise e terá a forma faluá. Quer dizer, quando é no futuro, a conjugação vai ser: eu faluei, tu faluás, ele faluá. Nós faluemos, vós falueis, eles faluão. Se for no modo condicional, vai ser: eu faluía, tu faluías, ele faluía. Nós faluíamos, vós faluíeis e eles faluão. Então, estas são as regras básicas da pronominalização. Em resumo, hoje nós falamos sobre as regras da pronominalização, mas nós só nos centramos naquilo que é a ênclise e também a mesóclise. Na próxima aula vamos falar das regras da próclise. Em que situações é que nós devemos recorrer à próclise? Quais são os elementos fundamentais que nos remetem à próclise? Logo, o menino Alfredo tem a missão de forma antecipada, pesquisar sobre a próclise para que na próxima aula a gente resolva esta situação e o professor Fernando tudo fará para que se torne complexo ou mais simples e assim o menino Alfredo ser um grande orador. Pode ser? Muito bem, muito bem. Muito obrigado. Essas aulas têm sido muito esclarecedoras. Só tenho a agradecer. Muito obrigado. Então, vamos esperar pela próxima aula. Eu aqui agradeço pela tua presença. Infelizmente os nossos colegas hoje não vieram, não sei porquê, não sei se foi a chuva